Fala Dev, hoje a gente tá indo aí pro quinto episódio da nossa saga de desenvolvimento do aplicativo do Rocket City Experience, tranquilo? Eu troquei algumas ideias com o Levir durante os últimos dias, eu não gravei essas conversas, na verdade eu gravei a conversa, mas acabei não gravando o vídeo, mas não foram conversas assim que dariam pra tirar muito proveito em questão de conteúdo, mas a gente trocou uma ideia basicamente sobre algumas coisas que aconteceram nos últimos dias que eu também vou repassar pra vocês, pra que vocês fiquem por dentro das nossas decisões aí na questão do aplicativo. Então o que aconteceu? Primeiramente a gente teve uma conversa com o Rodrigo Terron, que é o CEO da Shawi, que é uma empresa especializada em realização de hackathons e organização e plataforma e tudo mais. Então eles vão entrar como parceiros da Rocket City dentro do evento do Rocket City Experience para a realização do hackathon. Por isso a parte de hackathon que a gente tinha antes no aplicativo, por enquanto a gente não vai fazer. Mais para frente a gente talvez volte a ter uma sessão de hackathon dentro do aplicativo, aí integrado com a plataforma deles, com a API deles, para fazer algum tipo de cadastro e tudo mais. Porém, toda aquela parte de convidar alguém para o time, de dizer que quer participar do hackathon, aquilo não vai ter dentro do aplicativo ainda. Outra coisa que eu conversei com o Levir é que como a Apple demora um pouquinho mais para validar ainda mais a primeira versão do aplicativo, eles fazem uma validação bem rigorosa, vamos dizer assim, a gente vai tentar colocar a primeira versão do aplicativo no ar o quanto antes. Então ele finalizou a parte de listagem de workshops, mais ou menos como a gente tinha no layout que eu mostrei, aquela listagem de workshop simples. Ele tirou a parte de perfil, tirou a parte de hackathon, deixou só login, recuperação de senha e listagem de workshops e vai mandar a primeira versão já para a Apple para a gente começar a validar isso com eles desde cedo, tranquilo? Porque a Apple é bem chatinha nas questões de regras e especificações que eles impõem lá na hora de validar se o aplicativo entra na loja ou não. Então a gente vai fazer isso para adiantar esse processo, porque publicando a primeira versão, as próximas são muito mais rápidas. Então, para a gente colocar a parte de inscrição no workshop, a parte de perfil, todas as outras funcionalidades que a gente tem no aplicativo depois, é um passo de mágica, é bem mais rápido, funciona, daí o deploy no máximo em 2 dias ele já está no ar. Mas essa primeira versão pode demorar até uma semana, por isso que a gente vai fazer o quanto antes para esse aplicativo já estar nas lojas, tranquilo? Outra coisa, eu conversei com o Levir, ele me mostrou o aplicativo, eu não gravei de novo porque eu gravei na verdade, mas esse code review que eu fiz, ele não foi tão extenso, assim, eu só pedi para ele arrumar algumas coisas em questões de SVG e tal, mas o aplicativo tá bem massa. Eu vou colocar uma foto do aplicativo como ele tá na tela aqui do lado. Essa é a tela basicamente que vai lá para dentro da Apple. E é só isso, na verdade. Outra coisa que eu conversei com o Levir é que ele falou que teve algumas coisas que eu não fiz no back-end que ele precisava para ele conseguir finalizar o aplicativo depois integrado com o back-end. Né? Essa primeira versão que a gente vai enviar para a Apple, a gente vai fazer tudo meio estático, sem back-end, sem nada, só para colocar o aplicativo no ar. Mas as próximas versões, como vai ter que depender do back-end, eu preciso finalizar algumas coisas. Então ele falou, por exemplo, que os workshops hoje que eu estou cadastrando dentro do back-end, eu não estou informando a cor deles. Então, se você lembrar lá no layout, cada workshop ele tem uma cor, né? Os workshops que são relacionados com Node, eles são verde, GraphQL são rosa, React são azuis. Então, eu preciso devolver essa cor também para o front-end. Então, eu vou botar um atributo lá dentro do workshop, sei lá, highlight color ou só color, alguma coisa assim, que vai receber um hexadecimal para mandar para o front-end. Outra coisa que ele falou que tem alguns usuários, por exemplo, que o avatar está vindo como null. Então, eu preciso criar algum tipo de placeholder image lá dentro do back-end para quando o usuário não tiver um avatar, retornar um placeholder qualquer, alguma imagem fictícia, ou não retornar nada. Ou não retornar nada e avisar o front-end, né? Mas o melhor é retornar um placeholder sim. Outra coisa é que ele falou que hoje a nossa listagem de workshops não tem um filtro por sessão. Então lembra que a gente tem lá em cima do layout as sessões, né? A sessão 1, 2 e 3. Hoje o Levir não consegue fazer um filtro para retornar a listagem por sessão. Então ele não consegue retornar os workshops só da sessão 1, por exemplo, fazer uma chamada API assim. Então eu preciso fazer isso também. Esse desenvolvimento dessas 3 funcionalidades em si, olha, assim, vou falar que não teria muito assim ganho de conteúdo. Então eu penso em desenvolver essas 3 funcionalidades sem gravar e daí no final só mostrar como que eu fiz bem rapidinho. Para isso não consumir muito do nosso tempo, até porque a gente precisa terminar a parte de inscrição dos workshops, que isso sim vai ser algo mais legal da gente aplicar TDD, porque tem bastante regra de negócio em cima disso. E também a gente precisa finalizar a parte de deploy. Então eu quero gravar também como eu faço o deploy e como eu faço uma integração contínua do nosso repositório no GitHub, do back-end, para ele integrar, para toda vez que eu fizer um push lá dentro do GitHub, ele realizar um novo deploy da nossa aplicação.
Então, esses seriam aí os 2 próximos vídeos da série, que aí eu terminaria o MVP do Rocket City Experience. Mais pra frente, claro que a gente vai ter mais vídeos do desenvolvimento desse app, mas aí não vão ser vídeos tão constantes, porque daí o app ele já vai estar meio que a sua versão MVP finalizada. E claro que até novembro a gente vai incrementar esse app de inúmeras maneiras. Aí tudo que eu conseguir gravar, eu vou gravar, mas eu não vou conseguir gravar toda, por exemplo, cada funcionalidade nova que eu vou fazer, gravar um vídeo em cima daquilo, porque senão eu sempre demoro um pouco mais para conseguir desenvolver uma feature quando eu tô gravando do que se eu não estiver gravando, porque eu me concentro um pouco mais. Mas é isso aí então. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essas 3 funcionalidades: cores nos workshops, placeholder no avatar e filtro por sessão dentro da listagem de workshops. E aí quando eu finalizar, eu gravo um vídeo rapidinho mostrando como que eu resolvi esses três defeitos que existem no back-end, essas 3 faltas de funcionalidades, e aí depois a gente já parte para a inscrição do workshop, que é o foco dessa aula aqui hoje, que é a gente fazer essa parte final para mandar para o Levir e a gente ter uma versão mais funcional dentro lá dentro das lojas. Outra coisa que eu lembrei agora que está faltando é a parte de importação dos ingressos, dos usuários que compraram ingresso dentro do Simpla para dentro da do back-end do Adonis, né, do Rocket City Experience. Então a gente vai ter que desenvolver algum tipo de integração. Aí eu vou olhar um pouquinho a API do Simpla, se eu consigo utilizar a API deles, ou se é melhor eu só exportar um CSV, como que eu vou fazer isso, mas provavelmente isso vai ficar para outro vídeo também. Hoje então eu vou resolver esses 3 probleminhas aqui e também tentar fazer a parte de inscrição no workshop lá dentro do nosso back-end. Então, bora lá pro código, porque eu já tô com saudade, com vontade de codar aqui. Eu vou abrir meu VS Code e bora. Show dev, agora aqui dentro do código eu já terminei as 3 funcionalidades. Foi bem rapidinho, na verdade, eu levei no máximo 10, 15 minutos. Então, as cores do workshop, como que eu resolvi? Lá dentro das minhas migrations, na parte de workshops, eu criei uma nova coluna chamada color. Ela não é nula, né? Não pode ser nula, e eu deixei o default value dela para a cor da Rocket City. Então, se algum workshop não tiver uma cor relacionada, eu coloco a cor da Rocket mesmo. E aí eu rodei as migrations do zero, né? Eu rodei Adonis Migrations Refresh, e aí dentro do meu banco eu já tô com aquela coluna disponível. Tanto que aqui no meu Insomnia, eu criei um workshop, fiz uma listagem dele aqui, ó. E já tá aqui, ó, color 715.9c1. E aí no cadastro eu posso passar a cor que eu quiser e no update também eu posso alterar caso eu queira. Porque lá no meu workshop controller eu selecionei aqui, ó, que no store eu pego a color também, né, dos dados que o usuário envia via JSON e no update também. Então eu posso alterar essa color. Então esse primeiro item foi bem simples. O placeholder no avatar foi mais simples ainda. O que eu fiz? Baixei uma imagem da internet, um placeholderzinho, ó, essa imagem aqui, que é só um avatar sem nada, coloquei lá dentro da pasta Uploads, e aí lá dentro do meu model de usuário, eu faço o seguinte: quando o avatar aqui ele tem um valor false com Y no final, que a gente chama, que é um valor que ele é nulo, ou undefined, ou vazio, a gente coloca o placeholder.png. Eu tentei fazer dessa forma aqui também, ó, mas pelo que eu vi, nesse caso aqui ele não está setando, porque esse valor ele está vindo como uma string vazia, ao invés de vir como nulo. Aí isso aqui não aplica, ele não aplica esse default value no parâmetro. Então eu tenho que fazer dessa forma aqui embaixo mesmo. Então quando ele não tem avatar, ele passa placeholder.png. E aí eu fiz o teste, eu vim aqui no Insomnia, listei, por exemplo, o workshop, onde vem o avatar. Aqui o usuário, por exemplo, o usuário Diego Fernandes, eu tirei o avatar dele e tá aqui, ó. Só de eu clicar em cima, ele já aparece a nossa imagem. Outra coisa que eu tive que fazer aqui por causa do avatar é que o meu git ignore, ele tava ignorando toda a pasta temp. Mas como esse placeholder aqui, eu quero utilizar ele, eu quero enviar ele para produção quando eu fizer deploy da minha aplicação. E outra coisa que eu tinha esquecido também, o nosso avatar de dentro da pasta teste, tudo isso aqui estava sendo ignorado pelo git ignore, né? Eu estava utilizando o git, tudo certinho. Então o que eu fiz? Eu ignorei todas as pastas e arquivos dentro da pasta temp. Até aí tudo bem, ele estava só temp assim antes, e aí ele ignoraria toda a temp independente das minhas exceções. Mas eu fiz dessa forma aqui, ó. E aí eu adicionei 2 exceções com esse ponto de exclamação no meu avatar para o teste e no meu placeholder aqui para uploads. Ou seja, o restante desses arquivos de imagem aqui, ó, eles não vão subir para produção quando eu jogar meu código, eles não vão subir para o GitHub. Mas o meu placeholder e esse avatar aqui, sim, aí sim eles vão subir. E aí no Evernote ainda tem aqui, ó, filtro por sessão, beleza? Então dentro aqui do filtro por sessão, o que eu posso ver? Lá dentro do meu workshop controller, dentro do método index, eu fiz o seguinte: eu busquei uma variável chamada section, que está vindo dentro de uma
de um request input. Esse método request input, ele pega uma única informação ou do body ou dos carry params da minha requisição. Então esse request input, ele consegue buscar ou aqui do body, né, do Insomnia, ou dos nossos carry params. E aí a sessão para realizar o filtro eu estou enviando através dos carry params. Então eu quero buscar todos os workshops da sessão 1. Lembrando que a minha sessão pode ser 1, 2 ou 3. E aí aqui eu só adicionei um where, simples assim. E eu dei um valor padrão para essa sessão, caso não seja informado, de 1. Ou seja, se ele não informar a sessão, eu pego um aqui, só para não deixar sem nenhuma informação. Então aqui, por exemplo, eu quero buscar os workshops da sessão 1, don't send, ele buscou esse único workshop. Se for da sessão 2, ele não traz nada porque não tem nenhum. Mas, se eu criar um workshop aqui na sessão 2, e agora vir aqui e listar os workshops da sessão 2, ele já começa a aparecer. Então, o nosso where já está funcionando. Então, em 10 minutinhos aqui, no máximo 15, eu matei essas 3 funcionalidades. E agora sim, a gente vai para a parte de inscrição da nossa aplicação, de inscrição nos workshops. Claro que eu vou começar pelos testes. A única coisa que eu vou fazer aqui é rodar um Adonis test, para ver se mesmo depois dessas minhas alterações, tudo continua passando. Ele deu só um errinho aqui. It should be able to list workshops. E ele deu um erro. Então, a gente tem que corrigir isso aqui. Então, eu vou abrir a minha spec de testes. It should be able to list workshops. Então, o que ele faz? Ele cria um workshop, tranquilo, e aí ele tenta listar os workshops. Então, como agora a minha listagem ela precisa de uma sessão, a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é que o meu factory aqui de workshop, ele cria na sessão entre 1 e 3, então ele não tem muito bem setado. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir o meu spec de workshop. Eu vou criar um workshop especificamente na seção 2, por exemplo, que não é nem a default, para a gente garantir que o parâmetro está sendo enviado. E agora aqui a gente precisa enviar um carry param, e eu não lembro muito bem como é que faz isso. Então deixa eu ver aqui rapidinho, REST API tests. Deixa eu ver como é que eu faço para enviar um campo de carry param. Header, send, carry. Aqui, ó. Ah, perfeito, cara. Muito bom. Então aqui eu vou dar um carry e eu vou enviar a minha sessão como sendo 2. Beleza, o restante aqui posso apagar. Deixa eu salvar isso aqui agora, rodo Adonis test novamente. Aí é muito legal que os testes, eles já validam pra gente se tá tudo passando, ó. Já tá os testes passando. Vou dar um git status aqui, ver se tá tudo certo, beleza. Só esses arquivos que eu mudei, git add all, git commit, e aqui a gente poderia fazer um commit para cada uma dessas funcionalidades, mas como o projeto ainda está em MVP, não foi nenhuma versão para o ar, tranquilo a gente fazer um só. Então, workshop colors, a gente pode falar, eu não lembro, será que eu estou fazendo em português ou em inglês os commits? Tá em inglês, show de bola. Então, git commit, deixa eu copiar aqui de novo. Aqui a gente adicionou também user, avatar placeholder, na verdade. Avatar placeholder. E agora, o último, filtro por sessão. Então, workshop section filter. A mensagem commit é que ela ficou bem grande, mas tudo bem. Por enquanto eu vou deixar passar. E vou dar um git push origin master. Perfeito, já vai subir aqui. E agora o nosso código já está disponível lá para o Levir utilizar. Já vou avisar ele disso. E agora vamos partir para o que interessa, a parte de inscrição nos workshops. Tranquilo? Pode Git, pode subir, não se sinta acuado. Eu vou deixar tudo subindo aqui, eu vou continuar com as minhas funcionalidades. Opa, deu certo? Alô? Aí, agora sim, show de bola. Agora bora lá começar com a nossa parte de inscrição, então, finalmente. Então vamos lá, a gente tem que começar a pensar em como que a gente vai estruturar o banco de dados para essa parte de workshops. Então vamos lá. Um usuário pode se inscrever em muitos workshops. Então, eu vou botar N aqui para representar. E um workshop pode ter inscrição de N usuários. Então, só de pensar dessa forma aqui do banco de dados, eu já consigo entender que vai ser um relacionamento N para N. Beleza? De muitos para muitos. Então, a gente tem essa opção para fazer no Adonis. E aí, se você já estudou banco de dados, sabe que todo relacionamento N para N, ele gera uma tabela pivô, que é uma tabela de relacionamento. Então, por exemplo, aqui está o nosso model de usuário, que ele botou letra minúscula, não sei porquê. E aí, a gente tem nosso workshop. Beleza? E aí, quando nós vamos relacionar o usuário com o workshop... Deixa eu botar aqui uma flechinha que fica bonita, que eu estou usando Firecode. Nós vamos gerar uma terceira tabela pivô,
E aqui a gente vai dar um nome para ela, acho que fica legal, alguma coisa de inscrição. Então, como eu estou usando tudo em inglês, eu vou botar subscription. Aqui tem workshop, aqui vai ficar user, que é o que a gente já tem hoje. Users, subscriptions e workshops. E aí, essa subscription aqui, ela vai basicamente anotar o user ID, o workshop ID, ou seja, esse usuário se inscreveu nesse workshop. E aí aqui a gente pode ter mais informações caso seja necessário. Então deixa eu abrir aqui o layout do Rocket City Experience. Deixa eu ver certinho uma coisa. Quando o usuário vai se inscrever no workshop, deixa eu ver se ele precisa incluir alguma informação a mais. Não, né? Ele só clica em garantir a vaga dele e é isso aí. Então, a nossa tabela de subscription ela vai ser bem simples, tá? Ela não vai precisar ter nenhum campo a mais aqui sendo adicionado. Claro, eu posso ter aqui o created at, que, por exemplo, que vai ser automático, né? E o updated at, que, por exemplo, esse created at vai anotar quando aquela inscrição foi feita. Então, por exemplo, esse usuário se inscreveu nesse workshop nessa data aqui. E aí a atualização também posso deixar. E aqui, caso a gente precisasse de algum campo a mais, também poderia ser adicionado, né? Diego, por exemplo, me dá um exemplo aí de como a gente poderia ter um campo a mais numa tabela pivô. Então, sei lá, pensa num e-commerce. A gente tem um pedido, beleza? Eu vou chamar aqui de order, nesse caso, para ficar em inglês. O pedido, ele tem vários produtos, né? Product. Vários produtos estão contidos dentro de um pedido. E aí, o mesmo produto pode estar dentro de vários pedidos e um pedido tem vários produtos. Então, relacionamento muitos para muitos também. E aqui daí tem, por exemplo, o order item, né? O item de cada produto presente dentro desse pedido. E aí, nesse caso, o order item aqui, além dele ter o order ID e o product ID, ele pode ter, por exemplo, a quantidade. Então, por exemplo, esse pedido aqui, esse produto tem tantas quantidades dele dentro desse pedido. Então, por exemplo, o Diego comprou aqui o curso de Node.js em 3 quantidades. Produto físico fica bem melhor, né? O Diego comprou aqui a caneca da Rocket City nesse pedido aqui. E foram quantas canecas? 3. Então, essa aqui é a tabela pivô, a tabela aqui no meio, que no nosso caso aqui vai ser subscription. E eu estou colocando um campo a mais dentro dela. Isso aqui pode acontecer normalmente. O Adonis lida muito bem com isso, com relacionamentos N para N. É fantástico a forma que ele lida isso. O ORM dele, né? O Lucid. Mas dá para fazer com qualquer outro tipo de ORM. Esse aqui já é um relacionamento que para fazer, por exemplo, num banco não relacional, tu vai pelar bastante, assim, e por isso que, assim, banco não relacional é algo que tem que cuidar muito na hora de utilizar, porque tu pode... Ele já diz o nome, né? Não relacional. O pessoal gosta de chamar de not only SQL, né? Ao invés de no SQL, de no relacional. Só que eu ainda acho que o banco não relacional, ele ainda tem muito problema em questão, principalmente de relacionamento e principalmente também para quem está começando a trabalhar com banco de dados e tal. Então, para quem está iniciando com banco de dados, criação, desenvolvimento de aplicações e tal, banco relacional é muito mais estável e vai demorar muito para um banco relacional perder em performance, principalmente quando você está com a aplicação ainda em early stage, vamos dizer assim. Então, geralmente eu começo minha aplicação com banco relacional, não faz sentido começar ela já com banco não relacional. Tá, vou dar um gole no meu chá e aí a gente vai começar a entender como que vai funcionar essa parte aqui dentro as inscrições dos workshops. Show de bola? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quais são as regras de negócio que eu entendo da minha aplicação? Geralmente, assim, se fosse pensando numa aplicação do zero, geralmente eu destaco requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Beleza? Se você já fez faculdade, engenharia de software, alguma coisa assim, você talvez conheça um pouquinho sobre isso aqui. Então, requisitos funcionais é o que a aplicação deve fazer. Beleza? Os requisitos não funcionais é algo que não tem muito a ver com a funcionalidade da aplicação, mas coisas por volta daquilo. Então, por exemplo, a aplicação precisa utilizar banco de dados relacional. Então, são, sei lá como é que eu poderia falar, são requisitos não associados às funcionalidades, sei lá, alguma coisa assim. E aí as regras de negócio são regras de negócio mesmo, são, como é que eu poderia dizer aqui? São regras sobre os requisitos funcionais.
Então, o que eu quero dizer com essas regras de negócio que a gente vai detalhar agora? Por exemplo, um requisito funcional aqui é o usuário deve poder se inscrever em um workshop. E aí, esse requisito funcional aqui, ele pode ter algumas regras de negócio associadas a ele. Então, por exemplo, o usuário não pode se inscrever em 2 workshops na mesma sessão, beleza? Aqui, sessão com 2 S's, que até pela conversa que eu tive com o Levir, a gente vai chamar tudo com sessão com 2 S's lá no front-end, porque é o correto, né, do português, mas aqui eu vou continuar mantendo section dentro do workshop, sem problema nenhum. E a gente tem uma outra regra de negócio aqui dentro, conversando com o pessoal, né, conversando com o Robson, que eu trato como Product Owner do produto, né, Product Owner do produto, como Product Owner aqui do aplicativo, então ele entende das regras de negócio, geralmente a gente recebe essas regras de negócio através de muita conversa com o Product Owner ou com os Product Owners, e aqui então a gente tem mais uma regra que é um workshop só pode receber no máximo 48 inscrições. Então, o que a gente tem de regra aqui? Hoje a gente tem 3 sessões, certo? Dentro lá dos workshops. A sessão das 13h30, das 15 horas e das 16h30. O usuário ele só vai poder se inscrever em um workshop em cada uma dessas sessões aqui. Por isso que o usuário não pode se inscrever em 2 workshops na mesma sessão. Tranquilo? E aí, um workshop só pode receber no máximo 48 inscrições, que é o número de cadeiras que a gente vai ter disponível, pelo menos agora. A gente pode ser que isso mude até o final e não tem problema mudar depois, mas a gente tem que fazer essas 2 regras de negócio aqui. Então, beleza, como é que a gente vai começar o desenvolvimento aí da nossa aplicação? Com certeza pelos testes. Eu só fiz esse documento um pouquinho antes aqui para mostrar mais ou menos como é que eu penso numa nova feature. Você pode utilizar um diagrama de UML, caso você queira desenhar isso aqui, caso o visual para você seja mais importante para entender como uma aplicação vai funcionar. Você pode utilizar esse documento de requisitos dentro de um Google Docs para enviar para o time e tudo mais, discutir com o restante do time, mas eu uso geralmente aqui tudo dentro do VS Code mesmo. Deixo essa abinha aberta aqui enquanto que eu estou desenvolvendo a funcionalidade para eu lembrar disso aqui tudo, tranquilo? E aí eu começo já a fazer a nossa funcionalidade. Então agora, o que eu vou fazer? Vou começar criando um teste aqui de subscription.spec.js. Então a parte de inscrições eu vou criar um teste só para isso. Vou começar copiando um dos testes aqui, pode ser esse de usuário. Agora aqui dentro eu vou usar o factory sim. Aqui eu vou trocar para subscription. Perfeito, vou usar o API Client, Database Transactions, vou precisar estar logado. O hash aqui não vou utilizar, isso aqui é uma coisa só do usuário. Esse helpers aqui ele está utilizando para o avatar, também não vou utilizar então. E aqui dentro, agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui agora. Esse nosso response, deixa eu tirar tudo que não seja extremamente necessário. E aqui nos nossos asserts, eu vou também tirar tudo que não é necessário. Beleza? Deixei o teste o mais simples possível. E agora, para a gente conseguir se inscrever dentro de um workshop, o que a gente vai ter que fazer? Eu preciso criar um usuário e preciso criar um workshop, né? Então, eu vou criar um usuário aqui dentro. E aí, a gente vai criar também um workshop. Beleza? Agora que eu já tenho os dois, eu vou tentar inscrever esse usuário dentro desse workshop aqui. Então, o usuário que vai realizar a inscrição, a gente não precisa enviar por nenhum lugar aqui dentro, né? Deixa eu até colocar esse send depois aqui do login envia. Eu preciso enviar apenas o dado do workshop. Por quê? Esse usuário aqui eu já vou conseguir pegar ele através do usuário logado. Então, o usuário logado na aplicação, quando ele clicar em garantir a minha vaga, ele vai estar se inscrevendo nesse workshop aqui. Então, o usuário eu não preciso enviar aqui com o send. Eu preciso enviar só os dados do workshop. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar mais ou menos como que eu poderia fazer isso da maneira mais legal possível. Hoje a gente tem uma rota que se chama workshops, que recebe o método post, put, delete, o get. Isso aqui a gente poderia transformar em um resource. A gente já fala sobre isso aí. Então deixa eu botar um to-do aqui, ó. Quando eu quero fazer alguma coisa depois, geralmente eu coloco um to-do. Change route group to resource. Depois a gente fala sobre isso, tá? Não precisa prestar atenção nisso aqui agora, não. Então, eu acho que a maneira mais legal da gente fazer isso aqui seria dessa forma aqui, ó. Eu vou realizar um método post na rota workshops / aqui eu vou receber o ID do workshop, então eu vou transformar isso aqui em
crase e vou colocar aqui o nosso workshop.id /subscriptions. Então, o que eu fiz mais ou menos e por que eu estou utilizando essa rota aqui e eu não uso direto a rota subscriptions? Pensa comigo, tem como um usuário realizar uma inscrição sem ser em um workshop? Não, né? A inscrição ela está estritamente associada com um workshop. O usuário faz a inscrição em um workshop. Então, aqui na rota é muito interessante eu falar em qual workshop esse usuário está fazendo a inscrição, ao invés de passar no corpo da requisição qual que é o workshop. Entende que eu estou criando uma inscrição dentro de um workshop, ao invés de criar uma inscrição e falar e passar um parâmetro, como eu passo um nome de um usuário, alguma coisa assim, né? Quando o recurso está estritamente associado a outro, a gente pode sim passar esse tipo de informação dentro da rota da nossa aplicação aqui, ao invés de passar como um parâmetro. E aqui passaria qualquer outro tipo de parâmetro, né? Então, se fosse pegar aquele exemplo que eu dei do pedido, então, dentro do pedido tal, eu vou estar criando um item e aqui é a quantidade dele. Então, né, aqui eu passaria os dados que ficariam dentro da nossa tabela pivô. Mas, claro, não vamos deixar isso aqui muito complexo. Então, agora a gente já está enviando lá para o nosso back-end, para o nosso controller, o ID do workshop e também os dados do nosso usuário. Então, eu já tenho as duas informações que eu preciso, né? O usuário vai estar dentro desse workshop. Então, eu posso remover isso aqui. Response.assert status 200. E agora, como é que eu vou poder fazer para verificar que a inscrição realmente deu certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar pelas inscrições do usuário. Antes de mais nada, eu vou executar o teste assim mesmo, para a gente começar a fazer essa funcionalidade. Depois eu vou melhorar um pouquinho esse teste aí. Então, tranquilo, ele deu um outro erro aqui, ó. It should be able to update profile. Então, ele deu erro 404. Claro. Eu não troquei o nome do teste. Esse aqui é o teste de subscription, só que eu não troquei o nome. Então, aqui, it should be able to subscribe to workshops. Vou botar aqui, user should be able to subscribe to workshops. O assert aqui eu não estou utilizando por enquanto, posso deixar ele comentado. Beleza, agora eu vou rodar de novo, tranquilo. Agora o erro já deu no certinho, ele não encontrou a rota, então bora lá começar criando a nossa rota. Abaixo aqui da rota de workshops, eu vou criar uma rota do tipo post. Workshops, aqui eu vou receber o workshop ID. Agora eu não vou colocar ID, por quê? Porque esse ID, ele não é da nossa subscription. Ele é o ID do workshop. Então, quando é um ID que não é do recurso final aqui, ó, dessa subscription, porque caso eu quisesse, por exemplo, buscar uma inscrição, aqui o ID da inscrição ficaria aqui. Aí, como eu já teria o ID aqui, não faria sentido. Então, como eu estou me referindo ao ID de um outro recurso, eu sempre coloco o recurso como prefixo aqui, antes, né? Workshop, underline, e aí o campo. E aqui eu vou chamar um subscription controller.store. Por enquanto a gente não vai ter validação nenhuma. Vou salvar isso aqui agora. Vou dar um Adonis make controller subscription. Vamos lá. HTTP já criou aqui pra gente. Beleza? Diego, tu não vai criar o model, a migration? Calma, ainda não. Vamos lá, vamos começar por partes. Aqui dentro da subscription controller, agora eu vou ter um método store, que ele vai receber a nossa request. Perfeito. E agora, para eu buscar os dados de usuário, eu posso utilizar o auth. Tranquilo? Aí, se eu não me engano, para eu buscar os dados aqui do meu usuário, eu vou dar um await auth.getUser. Se eu não me engano, é isso aqui. Deixa eu dar aqui só um authentication. Deixa eu procurar aqui. Authentication get user. É isso mesmo. Ó. Eu dou um await auth.getUser e aí eu já vou ter os dados do meu usuário aqui dentro. Como para mim só interessa o ID, eu poderia pegar o ID aqui diretamente, né? Mas não tem problema, vamos pegar só o usuário inteiro por enquanto. E aqui para eu pegar o meu workshop ID, eu vou simplesmente buscar ele de dentro dos meus params,
que é os parâmetros que vêm da rota. Aqui poderia ser também request.params, mas o Adonis dá direto os params também, caso a gente queira utilizar. Então eu vou utilizar isso aqui. Agora aqui dentro, o que eu vou ter que fazer? Criar a inscrição, ou melhor, vou botar em inglês aqui. Subscribe user to workshop. Beleza? E aí a gente vai retornar algum tipo de resposta aqui dentro. Tranquilo, como eu não tenho nada de tabela ainda, nada disso vai conseguir ser feito, né? Se eu rodar Adonis test de novo aqui, ele vai dar erro ainda, mas está retornando 204 agora, que é um código até válido, né? Mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando nossa migration. Então, Adonis, make migration. E eu vou chamar ela de subscription schema. E ela vai ser uma migration do tipo create table, né? Eu quero criar uma nova tabela ao invés de modificar uma que já existe. Deixa eu dar um aqui. Beleza, tá aqui o nosso subscription schema. Deixa eu dar um saves aqui pro ESLint arrumar tudo certinho. E agora aqui, se eu lembrar lá da minha colinha, eu só preciso ter dois campos, User ID e Workshop ID. Como eles são relacionamentos, eu vou copiar aqui mais ou menos de como eu tinha o relacionamento na tabela Workshop. Então, o meu User ID, ele nesse caso aqui, ele não vai poder ser nulo, então eu vou botar um not nullable, beleza? Se caso o usuário for deletado, nesse caso aqui eu vou realizar um cascade. Então, se o usuário, por exemplo, deletar a conta dele do aplicativo, não faz sentido eu manter a inscrição. Eu vou remover todas as inscrições dele do workshop. Isso é legal porque o banco de dados faz de forma automática para mim. O update aqui, eu sempre deixo cascade. E agora, o relacionamento com o nosso workshop ID vai ser a mesma coisa, né? O onDelete também, se o workshop for deletado, eu vou remover todas as inscrições que existiam nele. Só que aqui, o relacionamento vai ser com a tabela workshops e também não vai poder ser nulo. Perfeito, User ID, Workshop ID. Eu acho que é isso aí mesmo. Vou salvar. Vamos rodar aqui um Adonis. Migration Run. Tranquilo, já rodou aqui dentro. Deixa eu acessar o meu banco de dados. Connect. Docker RSXP. Subscriptions. Tá aqui, ó. User ID, Workshop ID. Tranquilo. Então agora, o que está faltando? Está faltando algum tipo, alguma forma de eu conseguir criar alguma coisa aqui dentro. Eu posso sim criar um model, beleza? Eu posso criar um model aqui dentro, chamado subscription. Mas, como essa tabela subscription, ela é uma tabela pivô, ela foi originada de um relacionamento N para N, eu não tenho a necessidade de criar um model, tá? Eu posso criar, tem alguns momentos que faz sentido, se você tiver criado, por exemplo, um relacionamento N para N, e você está fazendo muitas carries em cima dessa tabela diretamente, da tabela subscriptions, aí provavelmente vai ser legal tu criar um model, tá? Mas caso você não tenha muitas rotas fazendo carries em cima dessa tabela diretamente, que é o meu caso aqui, por enquanto eu não tenho nada, né? Eu posso criar um relacionamento direto entre a tabela users e workshops e deixar essa tabela subscription sem model. Não tem problema, tá? O Adonis não vai se perder com isso. Então, aqui no user, eu vou fazer o seguinte. Esse usuário aqui, esse relacionamento com workshops aqui, ele é porque um usuário ele pode criar alguns workshops, mas isso aqui não é as inscrições diretamente. Então, eu vou criar aqui um carinha chamado subscriptions. Beleza? E aqui ele vai retornar um this, ponto. E aqui eu vou utilizar um relacionamento chamado belongs to many, que é o relacionamento N para N aqui dentro. E agora eu só passo o nome do model. app/models/workshop. Tranquilo? /workshop não, /workshop. Só que aqui eu preciso passar qual que é o pivô, né? Então esse belongs to many, ele recebe qual que é o related model. E aí eu preciso passar qual que é o pivô. Não preciso? Deixa eu ver aqui certinho. Relationships. Será que eu estou utilizando certo? Pivô. Belongs to many. Beleza. Tá. Ele vai procurar pela tabela sozinho. Então ele vai gerar o nome da tabela de forma automática. Só que o que eu posso fazer se eu quero trocar o nome dessa tabela? Aqui, ó. Pivot table. Moleque. Agora sim. E eu posso utilizar esse with timestamps também. Deixa eu ver se minha tabela subscription foi gerada com os timestamps. Foi, ó, created at, updated at. Então eu vou ter que passar as duas coisas, ó, pivot table, para indicar qual que é a tabela pivô que eu criei. Então aqui dentro, deixa eu dar um ponto, pivot table. Eu chamei de subscriptions. Perfeito. E aqui eu vou passar também o nosso with timestamps, para falar que eu tenho o campo created at e updated at. Vou salvar aqui agora, ó, ele já deu certinho. Então, perfeito.
E agora, eu acho que eu vou fazer o caminho inverso também. Então, aqui no workshop, eu vou criar um relacionamento de... pode ser subscriptions também, eu acho que o nome... Né? Quais são as inscrições de um usuário e quais são as inscrições de um workshop. Eu acho que o nome ele bate dos dois lados. E aqui o relacionamento vai ser com user. A tabela continua sendo subscriptions e with timestamps também funciona da mesma forma. Beleza, agora eu vou salvar isso aqui. E agora, lá no meu subscription controller, o que eu vou precisar fazer aqui dentro? Eu vou pegar o meu usuário. Então, user. O meu usuário, ele tem agora o relacionamento chamado subscriptions. E aqui, agora, se eu não me engano, eu vou utilizar o método attach para falar que esse usuário fez a inscrição dentro desse workshop aqui. Então, eu estou pegando esse workshop aqui com esse ID. Aqui ele está reclamando por causa do camel case, ele está pedindo que eu utilize nesse formato aqui, só que, Deus que me perdoe, eu não vou utilizar camel case aqui não, cara. Então, ESLint, eu vou desabilitar essa regra, e não tem problema desabilitar alguma regra no ESLint, desde que o teu time esteja alinhado. Então, camel case off. Eu não gosto de utilizar sempre o padrão camel case, eu acho que nesse caso aqui, como é um parâmetro que está vindo da rota, faz muito mais sentido ele estar com underline. Eu acho que é só isso. Eu preciso só colocar um await aqui na frente. E aí, deixa eu só ver um negócio. Eu vou retornar um status 401. Beleza? Vou retornar um status 401. E qual seria a resposta para eu dar para isso aqui? Por que eu retornei 201? Que 401, na verdade? 201. Porque eu estou criando alguma coisa, que é o código de criação, né? O 204, que é o código padrão, ele não é para criação, é um corpo sem resposta. Mas agora, quando eu fiz a inscrição do usuário, eu acho que eu não preciso retornar nada, basicamente, disso aqui. Eu vou só fazer isso aqui mesmo. Eu acho que já vai funcionar. Bom, vou salvar aqui agora. Request, não estou utilizando. Vou salvar. E aí eu vou fazer o seguinte. Lá no meu teste, eu vou agora aqui embaixo fazer o seguinte. Const subscriptions é igual await user.subscriptions ponto fetch, é isso? Isso, ponto fetch, para buscar todas as inscrições desse usuário. E aí, eu preciso verificar assert. Na verdade, como eu só fiz uma inscrição, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se dentro das minhas subscriptions, deixa eu tirar o comentário do assert, dentro das minhas subscriptions, a primeira inscrição, eu tenha o workshop ID seja o ID desse workshop aqui. Tá, eu não sei se isso aqui vai funcionar, né? Eu tô só codando, mas o que eu tô fazendo aqui de teste? Depois de eu realizar essa requisição aqui, lá na minha rota de subscriptions, eu tô buscando todas as inscrições que um usuário tem, independente do workshop, né? Todas elas, realizando aqui com o fetch. E aí eu tô verificando, né, como eu só criei uma inscrição e como o banco de dados ele é limpo a cada vez que um teste roda, eu tô verificando se a primeira inscrição do usuário, né, que está na posição 0, o ID do workshop dela é igual ao ID desse workshop que a gente criou aqui. Se isso aqui validar, provavelmente a inscrição foi validada, ela foi gerada e os IDs estão batendo, então tá tudo certo. Então eu vou salvar aqui agora e eu vou rodar a Adonis Test e aí a gente vai verificando se tem algum tipo de erro. Beleza, ele deu erro ali, erro 500. Então, vamos dar aqui um console.log no nosso response, para a gente ver exatamente qual que é o tipo de erro que ele está retornando lá dentro. Então, ele deu uma mensagem aqui, cannot post workshops on one subscriptions converting circular structure to JSON. Beleza. Convertendo... Tá. Eu acho que eu já sei o que é. Internal server error converting. Deixa eu ver certinho.
Beleza, então deixa eu vir aqui na nossa nosso subscription controller, user.subscriptions.attach. Só que aqui ele não fala muito bem a linha, né, que está acontecendo esse erro, então eu vou ter que meio que descobrir sozinho. Tá, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu dar um console.log nesse user para ver se está chegando tudo certinho ali. Então a gente tem que ir parte por parte. Deveria estar usando um debugger aqui para facilitar, mas... tá, o user aqui está vindo. Será que é porque eu tenho que retornar alguma coisa aqui no nosso response? Será que é isso? Vou tentar dar um send aqui. E... beleza. Tinha apagado uma luz aqui, cara. Eu não sabia de onde que era, fiquei preocupado. Mas já vi de onde que é. Tá, pera. Agora o erro foi diferente? 201. Ah, show. Pera. Agora ele deu certo. Provavelmente faltava esse send aqui. Pelo jeito eu não posso dar um response.status sem dar nenhum tipo de envio. Aqui agora eu vou verificar se o código bate com 201, porque é o código de criação. E aí a gente vai ver se esse acerto também está funcionando. Não. Cannot read property workshop ID of undefined. Então ele não está encontrando isso aqui. Então vamos dar um console.log nesse nosso subscriptions aqui. Mas eu acho que eu já sei o que é, tá? Deixa eu dar um Adonis test. Beleza, veio aqui, ó. Ele veio uma linha dentro, mas é isso, exatamente esse problema. Eu acho que eu vou ter que dar um ponto to JSON aqui, para ele transformar essa carry que ele fez aqui em array diretamente, ao invés de ele deixar como um objeto, uma classe do Adonis. Então deixa eu tirar isso aqui agora, eu vou salvar, e agora com certeza vai funcionar. Olha lá. Bah, não funcionou porcaria nenhuma. User.subscriptions.toJSON is not a function. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu não posso usar o toJSON aqui diretamente. Eu acho que eu vou ter que utilizar... tem um método para eu pegar as linhas. Deixa eu procurar aqui. Lucid. Lucid.rows. Será que é isso? .getRows. Adonis get rows. Serializer. This.rows. Será que... como é que eu tinha botado? .toJSON. Não, sim. Será que é ponto... deixa eu ver como é que tava lá em cima. Eu acho que é isso aí mesmo, cara. .rows. Será que é isso? Vamos testar. Cannot read property. Zero of undefined. Tá, esse rows aqui não retornou, foi nada. Eu esqueci como é que era pra fazer uma... diretamente pegar o array direto ao invés de retornar esse vanilla serializer. Eu acho que aqui a gente pode melhorar. E se eu utilizar aqui um first? Eu quero pegar a primeira inscrição do usuário ao invés de pegar todas. E aí, como eu tenho a única inscrição dele, a subscription, eu vou ter o workshop ID direto. Será? Dessa forma vai? Assert.equals is not a function. Que? Não existe o equals? Equal. Meu Deus. Fiquei 2 dias sem mexer no projeto, já não lembro a sintaxe, mas tudo bem. Vamos lá. Undefined e 1. Tá, ele não conseguiu encontrar isso aqui. Console.log, subscription. Vamos ver se ele encontrou a inscrição certinha. Ele encontrou. Agora a gente tá tendo um... e agora se eu fizer um toJSON nisso aqui, ele vai retornar... Ô, maledeto.
.json is not a function. Console.log subscription. O que a gente pode fazer aqui? Ele retornou uma subscription. Ele retornou uma classe workshop. Beleza, perfeito. Que tem um ID. Nossa, agora eu entendi. O que acontece? Como o meu usuário, né, ele tem o relacionamento dele é com a tabela workshop, com o model workshop, o que ele está retornando ali para a gente não é o subscription, não é os dados da inscrição, é os dados do workshop que esse usuário está inscrito. Então, eu não tenho workshop ID aqui. Aqui eu retorno um workshop e eu tenho o ID desse workshop, só que aqui não vai poder ser workshop, né? Tem que ser subscription workshop. E aí eu vou validar se o ID do workshop que o usuário está inscrito é igual o ID do workshop que foi criado aqui em cima. Agora sim. Vamos lá. Tudo bem, normal passar por isso. Agora rodou. Uma salva de palma aí pro código. Mas é legal quando rola esses problemas. Tem que descobrir onde que tá o problema. Vou até tomar mais um gole de chá aqui. Massa. Tá ficando massa. Agora que a gente já tem a inscrição no workshop aí, vamos lá. Lembrando das minhas regras de negócio, o usuário deve poder se inscrever no workshop, tranquilo? E aqui mais um requisito funcional que vai ter é o usuário pode remover sua inscrição do workshop. Eu acho remover sua inscrição melhor do que desinscrever. Existe, né? Desinscrever. Desinscrever. Nossa, é uma tabela... tabela não, uma palavra muito estranha. Unsubscribe. No inglês fica bem melhor, né? Unsubscribe. Tá. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a rota de remoção da inscrição. Então, user should unsubscribe from a workshop. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar um usuário, vou criar um workshop, aí eu vou pegar o meu usuário, o relacionamento dele com subscriptions, e vou adicionar uma inscrição com esse ID de workshop. Então, esse código aqui é mais ou menos como a gente faz para inscrever o usuário lá dentro do controller. Estou pegando as inscrições dele e estou cadastrando ele nesse workshop aqui. Então, esse usuário vai assistir esse workshop. Perfeito. Agora, a requisição que eu vou fazer vai ser para deletar essa inscrição. Então, aqui, ao invés do método post, vai ser método delete. E agora, eu não preciso do ID do workshop, então eu posso tirar tudo isso aqui. E aqui, agora, nas minhas subscriptions, eu vou enviar o ID da minha inscrição. E aí, como é que eu faço para pegar o ID da minha inscrição? Aqui eu preciso o ID dela, né? Na verdade, eu não preciso o ID da inscrição. Eu vou enviar... tá, volta. Deixa workshops aqui dentro, eu vou precisar do ID do workshop. E não vou enviar a ID da inscrição. E lá dentro, ao invés de utilizar o método attach, eu vou utilizar o método detach, né? Para remover aquele workshop das inscrições do usuário, né? Eu vou fazer o caminho inverso. Então, deixa eu pegar aqui o client e o assert, tranquilo? O assert status aqui, ele vai ser 204, porque ele não vai retornar nenhuma resposta. E agora, eu vou verificar que isso aqui tem que ser nulo, né? Não tem que ter nada dentro. Então, esse first aqui, se não tiver nenhuma inscrição, ele tem que retornar nulo, certo? Acho que é isso, né? Chai assert. Deixa eu pesquisar o método que eu vou utilizar aqui. Is null subscription workshop. Acho que é isso, né? Perfeito. Ele deu um errinho ali, deixa eu ver. Era só uma linha que faltava em branco. Tranquilo. Se eu rodar os testes agora... Lembrando que agora eu estou trocando a rota de post por delete, certo? Então lá nas minhas rotas agora eu vou precisar também uma rota delete.
igual essa, só que o método aqui vai ser destroy, para eu remover uma inscrição. Subscription controller, async, destroy. Vou precisar dos params, vou precisar da auth. Isso aqui vai continuar igual. Na verdade, continua quase tudo igual. Eu só não vou copiar o return, porque aqui ele não vai ter retorno com código 201, pode ser 204 mesmo. E aqui eu vou utilizar um método detach, que é com um T só, se não me engano. Vou salvar aqui agora e, teoricamente, isso aqui é para funcionar, tá? Então, o detach é para eu remover um relacionamento e o attach é para eu adicionar um relacionamento, quando for N para N, né? Especificamente para relacionamentos muitos para muitos. Beleza, funcionou. Show de bola, muito massa, cara. Tá ficando muito legal a nossa aplicação. Pô, sei lá, eu tô empolgado pra caramba. Massa isso aqui quando tiver rodando com toda a galera utilizando o aplicativo. Aí a gente já tá, com muitas inscrições no evento. Vai ser um evento grande, então vai ser bem bacana testar isso aqui no mundo real. Vai ser bem legal mesmo. Show de bola. Agora eu preciso fazer os testes para essas duas regras de negócio aqui. O usuário não pode se inscrever em 2 workshops na mesma sessão. Como que eu vou fazer esse teste aqui? Eu vou simplesmente... deixa eu apagar, fechar isso aqui. Fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vamos começar aqui. Subscription spec. Deixa eu finalizar aqui. Eu vou botar junto com esse outro teste que eu criei de subscribe. Então, eu vou copiar isso aqui. E agora, o seguinte. Aqui ele está se inscrevendo em um workshop. Mas a nossa regra de negócio lá é que o usuário não pode se inscrever em 2 workshops na mesma sessão. Então, o que eu vou fazer? User shouldn't or should not be able to subscribe to 2 workshops in the same section. Show. E agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu criar esse workshop aqui, eu vou criar ele especificamente na seção 1. Tranquilo? Porque eu quero forçar isso. E agora, lembra que a gente criou aqui, a gente realizou isso aqui, ó. A gente colocou ele manualmente dentro de um workshop. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 2 workshops. Então, eu vou replicar isso aqui. Vai ser o workshop 1 e o workshop 2. Sou bem criativo, né? E aí eu vou cadastrar já, antes de fazer essa requisição na API, eu vou cadastrar esse usuário no workshop 1. Beleza? Só realizando esse attach aqui. Então, o usuário, a partir desse momento, ele já está cadastrado em um workshop que acontece na sessão 1. Então, quando eu fizer a requisição para cadastrar esse workshop nesse workshop 2, que também é da sessão 1, a gente deve receber um código de resposta de erro aqui, né? E aqui pode ser um código 400, por exemplo. E aqui eu não preciso verificar. Na verdade, eu posso verificar que ele não foi cadastrado, né? Mas... aqui, se não me engano, a gente pode utilizar um count. Lucid count. Lucid count relation. Deixa eu ver se eu consigo realizar um count, porque daí já me facilita. Eu acho que eu posso fazer só um count aqui, ó. Eu vou dar um count e aí subscriptions, ele tem que ter apenas uma inscrição, que é daquele primeiro workshop. Então ele não pode ter essa segunda inscrição aqui. Só para fazer um teste um pouquinho maior, claro que esse status 400 aqui já seria um teste válido, vamos dizer assim, mas só para garantir mesmo. Então, hoje em dia, se eu rodar um teste aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar erro, porque teoricamente deu tudo certo, ele cadastrou, ele não deu o erro 400 lá dentro. Então a gente vai abrir aqui o nosso Subscription Controller, e agora aqui dentro, antes do attach, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que buscar os dados desse workshop, então a gente vai precisar o model de workshop aqui dentro, use app models workshop. Agora deixa eu colocar aqui esse negocinho do TypeScript para eu ter o IntelliSense. E aí eu vou fazer o seguinte, const workshop é igual a await workshop.find. E aí eu tenho o ID dele ali em cima. Workshop ID.
E agora eu tenho os dados do usuário também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar as subscriptions do usuário, que é igual a await user.subscriptions. E aqui, se eu não me engano, eu posso realizar um where diretamente. Então, por exemplo, eu vou buscar as inscrições do usuário onde o section for igual à mesma seção que esse workshop aqui está sendo cadastrado. Workshop.section, certo? E eu vou pegar o primeiro. Check subscription. Agora, se existir isso aqui, eu vou retornar response.status 400.json error. Será que eu estou enviando como error? Eu já retornei um outro erro de algum lugar? Eu estou enviando como error ou como message? Ou eu não estou enviando, não tem lugar. Aqui, ó. Error. Tá, beleza. Error. You cannot subscribe to two workshops in the same section. Perfeito. Vou salvar aqui agora. O Preader já deu uma estilizada para mim. Então, qual que foi a minha lógica aqui, mais ou menos? Await has no effect on this type of expression. Como não? Eu acho que o TypeScript aqui tá... Porque o find ele retorna uma promise. Eu acho que tá certo. Tá, mas a minha lógica, mais ou menos, como é que foi? Eu tô buscando o workshop, baseado no ID do workshop que o usuário está querendo se inscrever. Então, esse workshop aqui, ele contém as informações do workshop que aquele usuário está querendo se inscrever. E aí eu busco, nos dados do usuário, se existe alguma inscrição em um workshop que tenha a sessão igual, né, a sessão desse workshop que ele está querendo se inscrever. Se existir uma inscrição já, né, em algum desses workshops, aí ele não deixa isso acontecer. Então, vou salvar isso aqui agora, vou rodar o Adonis Test. Vamos ver se vai funcionar. Deu erro. E agora ele deu erro 500 aqui nos dois. Provavelmente ele está com algum tipo de erro aqui nessa minha carry. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar o meu famoso console.log na minha response, só para eu ver o tipo de retorno que está tendo lá do meu backend. Cannot post. Deixa eu ver o erro aqui em cima. User.subscriptions.where is not a function. Eu acho... relationships. Belongs to many through, carrying data. User.post.where. User.subscriptions. Nossa. Aí você nem me avisou, né? Tu mesmo que tá vendo o vídeo aí, nem pra me avisar. Então deixa eu rodar um Adonis Test de novo aqui. Tá, ele deu um erro. Perfeito. Mas não foi um erro. Ele passou tudo. Ele tá dando um erro aqui, ó. Não, perfeito, perfeito. Deixa eu tirar esse console.log e aí eu já mostro o problema que está acontecendo aqui hoje. O problema é basicamente, né, ele falhou ali, porque aqui, quando eu estou realizando esse count dentro de subscriptions, dá para ver que ele está retornando uma parada que não é exatamente um número, né? Então não é bem isso que eu quero. Então, aqui, o que eu vou fazer? É que eu queria isso aqui em número já. Se eu não me engano, ele deve ter alguma propriedade to value, to string, to number. O que acontece se
eu colocar um number aqui por volta. Não, ele não conseguiu converter. Deixa eu pegar aqui. Adonis carry count. Carry builder. Count. Returns array. Ele faz isso aqui mesmo. Esse aqui é meu problema. Count a column. Returns a number. O count ele não tá exatamente. Ele retorna uma parada muito louca, ó. Tá. Bom. Quem sou eu? Vamos botar aqui o que ele pediu para eu colocar. E agora rodar o Adonis test. Isso aqui tem que passar. Show de bola. Então agora o nosso teste aí já está funcionando. Então, o que aconteceu aqui? Recapitulando, né? Criamos um workshop, cadastramos o usuário nesse workshop, que está numa sessão 1, e tentamos criar um usuário, tentamos criar uma inscrição num segundo workshop que também está na sessão 1, e ele retornou um erro. E aqui a gente validou que esse usuário ele continuou com apenas uma inscrição e não com duas, né? Que seriam as duas inscrições caso eu não tivesse colocado aquela regra, certo? Se eu não tivesse colocado, por exemplo, essa regra aqui, ó, o usuário ele ia continuar com duas inscrições. Eu nem vou colocar isso aqui porque eu já sei que sim. Não, beleza. Falta a nossa última regra de negócio aqui, que é um workshop só pode receber no máximo 48 inscrições. Vamos lá. Vou fazer aqui. Esse aqui vai ser mais engraçado. Vai dar para aprender umas coisas legais aqui dentro. Então, user. Tá tudo começando com user. Será que eu começo com user também? Acho que não, né? Workshop can only receive 48 subscriptions. Beleza. Agora, se eu não me engano, eu tenho um método aqui no Factory que se chama create many para eu criar muitos de uma vez só. Então, factories create many. Aqui, ó. Eu posso criar 48 de uma só vez. Então, create many. Eu vou criar 48 workshops. Que loucura, né? E aí eu preciso só do ID desses workshops. Então, eu vou fazer o seguinte. Const workshop IDs é igual workshops.map. E aí, para cada workshop, eu retorno o workshop ID. Então, aqui, nesse meu workshop IDs, teoricamente, eu tenho vários e vários IDs de workshop. Deixa eu tirar todos os testes aqui para verificar se isso aqui realmente está funcionando. Ó lá, deu boa. Ele criou... Ô, louco. Chegou aqui no 45, eu falei, tá, mas cadê até o 48? Daí ele botou aqui em cima, olha só, nada a ver. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho aqui meus 48 IDs de workshop. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar user, subscriptions, e vou dar um attach com esses meus workshop IDs. Ou seja, eu estou cadastrando o usuário em todos esses workshops, mas não pode ser assim. Eu fiz o caminho totalmente inverso, né? Eu devia ter criado 48 usuários. Hoje eu tô com a cabeça no mundo da lua. Tá, eu tô criando 48 usuários e um único workshop. Esse aqui vai ser só create. Perfeito. Agora eu vou pegar todos os user IDs. User, aqui também. Deixa eu verificar se isso aqui realmente deu certo, só para um desencargo de consciência. Travou. Users, factory model, app models user, create many. Qual que foi o problema exatamente? Deixa
Deixa eu dar um Donis test de novo para garantir. Ele tá parando ali, ele não tá conseguindo criar o usuário. Só que ele também não me dá muito tipo de erro, retorno de erro. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Try catch console.log erro. Tá, peraí. Transaction carry already complete. Run with debug next. Isso aqui tá com... O problema é que eu não tenho informações suficientes para saber qual que é o problema que está acontecendo aqui. Users await factory.model app models user create many. Vou fazer um teste, vou criar 5 para ver se é um problema de... Tá, nem 5 ele criou. Não, na verdade eu acho que ele criou, ele só não conseguiu dar o log. Tá, 5 usuários ele criou. 10. Criou, só que ele demorou um pouquinho mais. Isso tá com cara que pode ser a questão do hash da senha, que pode estar levando um tempinho para completar e ele tá se perdendo, mas não deveria. Será que é o e-mail que ele não tá pegando único? Eu vou utilizar o seguinte, eu vou pegar o make many, isso aqui vai make many, e eu vou gerar 50 contatos. E aí, ao invés de eu pegar o ID deles, eu vou pegar o e-mail. Deixa eu dar um Adonis test. E agora ele gerou um monte de e-mail aqui dentro. Só que parece que está tudo único. Não parece ser esse problema. Find duplicated lines. Deixa eu tirar só. Tá tudo certo aqui. Que estranho. Olha, eu vou pausar o vídeo aqui e assim que eu descobrir o que que é, eu volto. Voltando aqui agora, quase arranquei meus cabelos, mas eu conversei com o Igor aqui, ele me deu bastante algumas clareadas na mente. É muito bom fazer um pair programming de vez em quando para entender o que pode estar acontecendo. E assim, mais ou menos eu
o que eu achava que era que o e-mail podia estar sendo duplicado e daí está dando algum tipo de erro, mas eu descobri, na verdade, que ao eu estar criando 48 usuários, ele estava também fazendo 48 vezes o hash da senha desses usuários, né? Então eram 48 hashes rodando meio que juntos, vamos dizer assim. E isso estava gargalando ali os testes e estava passando do timeout. Então eu precisava de uma maneira para não rodar o hash da senha especificamente nesses testes, porque como eu queria só que esses usuários estivessem cadastrados dentro do workshop, eu não posso ter uma senha vazia, eu ia botar qualquer senha lá dentro, porque isso não ia me importar para esse teste, beleza? Então tinha várias alternativas e formas de fazer isso. Então, a primeira forma, antes de falar com o Igor, encontrei aqui na documentação do Adonis, uma forma de tu criar fakes, né, que seriam os nossos famosos mocks lá dentro do teste. Então aqui, pelo que eu entendi e daria para utilizar, eu poderia criar um mock, né, um funcionamento fake dessa minha funcionalidade de hash e sobrescrever o método make somente dentro desse teste aqui. Então eu ia fazer o seguinte, eu ia criar um fake dentro do meu hash aqui, e aí quando esse hash fosse utilizado por qualquer outro arquivo, eu poderia sobrescrever o funcionamento da minha função make, que é essa que é utilizada aqui para gerar o hash. E aí eu poderia retornar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 só para que ele retornasse alguma coisa. E aí depois eu realizaria um restore, tranquilo? Só que pelo que eu conversei com o Igor, o que acontece? O hash e esses serviços que não são models, que não são arquivos criados pelo próprio usuário, que são do próprio Adonis, vamos dizer assim, quando eu vou tentar utilizar o fake deles aqui dentro do teste, eles já passaram do momento que eles tinham que ter dado fake. É como se eles já tivessem sido instanciados pelo framework e aí não tem mais como eu sobrescrever. Eu teria que fazer isso antes deles serem instanciados. E aí ele falou que a única forma seria eu pegando esse vo file, que aí ele tem esse método before, e aqui dentro criar o fake. Porém, se eu crio aqui dentro esse fake do hash, ele se aplicaria para qualquer teste e não só para aquele teste ali da subscription. Ou seja, lá no nosso teste de usuário, que eu tenho um teste para verificar se a senha do usuário é alterada, não funcionaria. Isso aqui já pararia de funcionar. Inclusive eu testei e ele parou de funcionar. Essa parte de hash ela ficaria inútil, vamos dizer assim. Tranquilo. Aí tudo bem, eu falei, tá, não vai ser isso que eu vou fazer então. Aí surgiu mais uma opção que seria eu cadastrar os usuários no banco de uma forma raw, né? Fazer um cadastro mais direto no banco sem passar pelo ORM do Adonis, que é uma ótima alternativa. Basicamente eu ia precisar importar o nosso database, e aí lá dentro do database eu tenho uma opção de realizar um insert. Inclusive se eu procurar aqui por Carry Builder dentro do Adonis, eu tenho aqui o nosso insert, ó, e aí eu poderia fazer o insert de quantos usuários eu quisesse. Isso aqui ele não passa pelos hooks, né, por nada, e ele não geraria o hash da senha. Tranquilo? Era uma alternativa, então a gente já tem duas alternativas. A terceira alternativa, que foi a que eu apliquei aqui, que funcionou, eu acho que eu vou manter assim até eu achar uma alternativa melhor, é importar o hash, beleza? Aí eu salvo o método make dentro de uma variável, sobrescrevo o método make aqui para ele retornar qualquer coisa, aqui no caso eu retornei potato, batata, mas poderia ser qualquer coisa, beleza? E lá no final do teste eu volto esse método make para como ele era antes, o original. Então isso aqui funcionou bem legal, eu rodei o Adonis Test, ó, ele criou 50 usuários, 48 na verdade aqui, já estão todos aqui, e agora a gente pode continuar aí com o restante do nosso teste. Então agora que eu já tenho os IDs, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso workshop, agora eu vou fazer o caminho inverso, vou pegar as minhas subscriptions do workshop e vou dar um attach em todos esses user IDs. Então, a partir desse momento, esse workshop vai ter 48 inscrições, que são todos esses usuários aqui, né? Eles vão estar inscritos nesse workshop. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cadastrar um usuário, então eu vou criar um novo usuário aqui, vamos copiar isso aqui. Deixa isso aqui para cima. Eu vou chamar de user mesmo. Vou criar um único agora, não são vários. E eu vou tentar cadastrar esse usuário aqui dentro desse workshop novamente. Um novo usuário dentro desse workshop. E aí eu espero que isso aqui retorne código 400. E agora eu vou verificar se esse workshop aqui ele continua com 48 inscrições. Então, vamos pegar aqui subscription workshop. Beleza, vou pegar aqui o nosso workshop. Na verdade, eu vou pegar o workshop subscriptions. Vou pegar aqui workshop.subscriptions.count. E agora eu vou fazer mais ou menos como eu fiz lá no teste anterior, que tem aquele count meio louco.
Então vou copiar isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. E aí eu espero que esse workshop subscriptions aqui retorne 48 de count, ou seja, que tenha 48 itens aqui dentro e não 49. Se eu salvar isso aqui agora, rodar Adonis test, provavelmente ele já vai parar aqui, ó, porque não vai retornar 400. Ó, show de bola. E também, it should be able to update profile, expected false to be true. Ele tá dando um erro lá, provavelmente por causa disso aqui. Ah, claro, porque ele não chegou nesse trecho de código. Tá, não tem problema. Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer com que o hash volte ao ser o que ele era antes, mais ou menos depois de eu criar todos os usuários. Aqui. Então eu vou voltar o método hash para como ele era antes, já aqui em cima. Porque se esse teste aqui não finaliza, ele começa a dar erro nos outros. Porque o hash não volta a ser o que ele era antes. Então agora aqui só vai dar erro em um teste, que é esse do workshop. Beleza. Ele está retornando 201 porque ele está permitindo o cadastro. Agora lá dentro do meu subscription controller, eu já tenho um check aqui dentro que faz a checagem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um const count subscriptions é igual await workshop.subscriptions.count. E aí, aqui eu preciso fazer o seguinte: if count subscriptions igual a 48, return. E aí eu vou retornar um erro aqui também. Por enquanto eu vou deixar 48 estático mesmo, que isso aqui não precisa vir de banco de dados, de cadastro ou de nada disso. The workshop is full. Alguma coisa assim. Ou esgotado, né? Poderia falar esgotado. Sold off. Não é bem sold off que eu quero, porque não é de vender. Deixa full mesmo. Vou salvar aqui agora. Vou rodar Adonis test. E aí os testes têm que passar. Show de bola! Finalizamos aí a nossa funcionalidade de inscrição dentro dos workshops. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no sketch, garantir minha vaga, remover a inscrição. Eu acho que a gente matou aí todas as funcionalidades que a gente tinha que fazer nessa parte de workshop, beleza? A única coisa que ficou ainda um pouco em dúvida para mim, e aí eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários, qual seria a sua escolha de alternativa na hora de fazer isso aqui que eu fiz aqui do hash. Então, lembrando que a gente tem 3 alternativas, né? A gente pode ou fazer o mock daquela função hash de forma global aqui dentro do vol file, e aí a gente teria que mocar tanto o make quanto também o verify, para ele não bugar o nosso teste aqui que faz o verify, ó. A gente teria que também fazer, a segunda alternativa seria fazer o insert no banco de dados de forma raw, né, sem passar pelo Lucid, utilizando o database, como eu falei antes. E a terceira forma é essa aqui. E aí fica a dúvida aí de qual seria a melhor. Eu ainda estou em dúvida se essa aqui é a melhor, mas por enquanto vai ficar assim. Então, a última coisa que eu vou fazer, vou dar o git add em tudo aqui. Git commit add subscription feature. Beleza? Deixa eu ver, na verdade, como eu estava fazendo os outros commits. Eu tinha feito esse fit, então poderia ser dessa forma para ficar mais padronizado. Fit add subscriptions to workshops. Perfeito, acho que era isso aí. Vou dar um git push origin master e aí a gente está finalizado. Vou mandar isso aqui para o Levir também, pedir para ele trabalhar essa parte dentro do app e aí agora a gente já pode ir para a parte de deploy.